Fala galera do canal Medonho! Hoje eu vou contar a vocês o misterioso caso do quarto 1046. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Também ative o sininho para notificações. Galera, logo após a virada do ano, na quarta-feira, no dia 2 de janeiro de 1935, às 13h20, um homem atravessou a entrada do Presidente Hotel situado na região central da cidade de Kansas, nos Estados Unidos, carregando em mãos nada além de um pente e uma escova de dente. Bem vestido num terno preto, ele tinha uma cicatriz branca e horizontal no lado esquerdo da cabeça e aparentava ter mais do que 25 anos de idade. Ele deu o nome de Roland Warren. Pediu um quarto que não tivesse janela para a rua e recebeu a chave do 1046, localizado no 10º andar do edifício. O hotel era conhecido na cidade por hospedar viajantes a negócios que gostavam de certa companhia noturna. No dia 3 de janeiro, por volta do meio-dia, a camareira Mary bateu à porta do quarto 1046 para poder limpá-lo. Naquele horário, a maioria dos hóspedes havia deixado o hotel e provavelmente passariam o dia fora. Quando ela abriu a porta, encontrou Roland sentado na cama ainda feita, com o quarto submerso numa escuridão e uma pequena luz acesa do abajur. A mulher disse que ele parecia tenso e assustado. Mary falou que poderia voltar mais tarde, mas Roland insistiu que ela ficasse. Enquanto ela limpava, o homem vestiu o casaco e pediu para que Mary deixasse a porta destrancada, pois ele esperava um amigo. Às 16 horas, Mary retornou ao quarto para entregar as toalhas limpas. A porta ainda estava destrancada, assim como ela havia deixado. E no que entrou de novo, encontrou Roland, só que dessa vez ele estava deitado por cima da cama, ainda arrumado. Ele parecia estar dormindo e havia um bilhete na mesa de cabeceira que dizia: Dom, volto em 15 minutos, me aguarde. No dia 4 de janeiro, às 10h30, a bizarrice no local permaneceu. A porta do quarto de Roland estava trancada por fora, como acontecia quando os clientes saíam. A camareira entrou com sua chave, porém, para espanto da camareira, o homem estava sentado numa cadeira no canto do cômodo, na escuridão. Minutos depois, o telefone tocou e Roland atendeu. Mary pôde ouvi-lo dizer: Dom, eu não estou com fome. Já tomei o café da manhã. Não estou preocupado com isso, estou cuidando do problema. Diga a ele que eu vou viajar. Assim que desligou, ele passou a interrogar Mary a respeito de como era o roteiro de suas funções, pedindo os seus horários e escalas. A mulher respondeu, apesar de achar esquisito. Logo depois do anoitecer, Mary retornou com mais toalhas. E ao bater na porta, recebeu a resposta agressiva de um homem que não era Roland. Ele falou que não precisava de toalhas e mandou que ela fosse embora e não voltasse. Mary teria um último encontro estranho no quarto 1046, quando respondeu a um chamado de um hóspede no quarto ao lado que pediu um travesseiro extra. Enquanto o atendia, ouviu o que parecia ser uma discussão acalorada entre dois homens vindo do 1046. A porta estava encostada e quando ela passou diante dela, percebeu que haviam dois homens ali dentro da antessala. Um deles se moveu na direção da porta e rudemente a fechou.
Durante a madrugada, Jean, um hóspede do quarto 1048, afirmou ter ouvido vozes exaltadas vindas do 1046. Uma delas pertencia a uma mulher. Jean pensou em reportar a recepção do hotel, mas desistiu. Às 2 horas da madrugada, uma prostituta que procurava por um cliente no 1026 se perdeu e acabou parando no andar do quarto 1046. Foi então que ela ouviu um alvoroço, provavelmente de alguém se debatendo, algum gemido, barulhos de água e depois o silêncio. Na manhã do dia 5 de janeiro, às 8h30, a recepção do hotel percebeu que o telefone do quarto 1046 estivera fora do gancho desde o início da noite. Imaginando que fosse um descuido, um mensageiro foi até o quarto informar Ronald. Como o homem não respondeu quando ele bateu a porta, esse decidiu entrar usando a chave mestra. A antessala estava em total estado de desordem, com poltrona e mesa viradas, telefone caído no chão e o fio arrancado da parede. Havia ainda manchas de sangue fresco nas paredes e no chão. O mensageiro foi até o quarto, onde viu Ronald agachado de encontro à parede, com as mãos no rosto, chorando baixo. Estava nu e todo sujo de sangue. Uma arma estava no chão, a poucos metros dele. Havia poças de sangue no chão e a trilha de respingos seguia até a cama, que estava tingida de vermelho. Isso foi o suficiente para o funcionário correr em pânico e chamar a polícia. Quando a polícia chegou, cerca de 15 minutos depois, encontrou o corpo de Ronald de bruços, deitado na cama. Concluíram que o homem havia sido esfaqueado repetidas vezes no peito e na garganta. Tinha cortes na mão e antebraços, como se tivesse tentado se defender de um ataque. Muito ferido, rastejou até a cama, onde desabou. Apesar dos ferimentos graves, ainda estava vivo, mas as palavras dele eram incoerentes. Ele afirmava ter sofrido um acidente, caído na banheira enquanto tomava banho. Os policiais perceberam que o sujeito tinha um ferimento feio na cabeça causado por um violento golpe. Chamaram uma ambulância imediatamente. Perceberam que havia marcas de contusão nos pulsos e tornozelos, como se ele tivesse sido amarrado com corda e submetido a algum tipo de tortura. Quando os paramédicos chegaram, sua condição era crítica. Ele foi colocado numa maca e levado para um hospital, chegando já em coma e vindo a morrer poucos minutos depois. Sobre o criado mudo no quarto havia 2 copos de vidro, um deles quebrado e outro inteiro pousado com a boca para baixo, um cigarro, um cinzeiro limpo, um isqueiro e um pedaço de barbante estavam do lado dele, lado a lado. Um lixo havia sido usado para queimar papéis. No chão do banheiro havia algo ainda mais estranho, uma pequena garrafa verde com um líquido de cheiro forte, que mais tarde foi analisado. Determinaram que era ácido sulfúrico. O chuveiro havia sido usado recentemente e a torneira da pia estava ligada com água quente correndo. Uma navalha estava na pia. O hotel não possuía um controle de quem entrava ou saía, que não estivesse hospedado, então não puderam fornecer informações concretas. Uma investigação varreu os 4 cantos do quarto 1046, porém nada fazia sentido. A arma do crime não foi localizada, não havia roupas no armário e nem produtos de higiene e roupas de cama. Logo descobriram que Ronald Warren não existia em lugar algum e que esse era um nome falso. Incapaz de entender o caso, a polícia fez circular a fotografia do homem esperando que alguém pudesse reconhecê-lo.
Um taxista chamado Robert viu essa fotografia no jornal e disse que havia encontrado com o sujeito no dia 3 de janeiro. Ele não tinha dúvidas de que era o mesmo homem, pois lembrava dele ser forte, alto e ter aquela cicatriz. Vestia um sobretudo preto, mas quando entrou no quarto, Robert percebeu algo estranho. O homem não estava vestido abaixo do sobretudo. Ele batia o queixo de frio e tentava esquentar as mãos, esfregando uma na outra. Quando perguntou o que estava acontecendo, ele apenas fez sinal para que dirigisse. O passageiro pediu para ser levado até a Alameda Fenton, que ficava a apenas 4 quadras do hotel. Ele desceu e pediu que Robert o buscasse dali 2 horas no mesmo local, mas Robert não o fez. Depois que o passageiro saltou do carro, ele percebeu que havia uma mancha de sangue no banco de trás e ficou com receio que o sujeito pudesse ser um louco ou estar envolvido com algo ilegal. A última vez que ele viu o passageiro foi quando ele desceu, sumindo na escuridão. A polícia perguntou para todos os moradores na rua se conhecia o sujeito, mas não obteve nenhum resultado. Ninguém o conhecia ou sabia algo a respeito dele. Mais estranho ainda, uma vez que o nome do morto era desconhecido, ele deveria ser enterrado como indigente, mas na data do funeral, um jornal local recebeu um envelope acompanhado de $200 para pagar o funeral. Durante o funeral, a polícia ficou atenta, mas não apareceu nenhum amigo ou parente do falecido, embora uma coroa de flores com a palavra Amor Eterno Louve tenha sido enviada. A polícia tentou traçar a identidade do homem, mas sem sucesso. Buscou também uma identificação de quem poderia ser o homem com que ele havia conversado no telefone. Todos os números discados pelo telefonista estavam desconectados. Em 1936, uma mulher se identificou como Eleanor. Entrou em contato com a polícia. A mulher dizia ter visto a fotografia de Ronald e lido um artigo numa revista a respeito do caso. Ela imediatamente reconheceu a imagem como sendo de seu irmão Artemus O'Gladby, que havia desaparecido. De acordo com a mulher, ele havia sumido em 1934 sob estranhas circunstâncias. E assim, o tempo passou e o caso ficou sem solução. Até que em 2003, John Orne, um bibliotecário, recebeu um telefonema anônimo. A pessoa dizia ser um construtor que havia encontrado uma estranha caixa no sótão de uma casa abandonada em que ele estava trabalhando. John havia escrito uma matéria sobre o caso em 2000 e a pessoa achava que ele poderia se interessar pelo material contido na caixa. John achou ali dentro uma pilha de recortes, fotografia e artigos publicados sobre o caso de Ronald, juntados ao longo de anos. As fotografias de cena de crime e de autópsia chamaram especialmente a atenção, uma vez que era material autêntico. Ele concluiu que o dono provavelmente era um policial que continuou pesquisando o caso mesmo passados muitos anos. Havia um papel datilografado que escrevia um possível triângulo amoroso entre Artemus e uma mulher misteriosa chamada Louve, supostamente mulher de um criminoso. O texto diz que Artemus pode ter sofrido um tipo de colapso nervoso e se hospedado no hotel com o intuito de cometer suicídio. Entretanto, ele teria sido encontrado por alguém para matá-lo em virtude do relacionamento com Louve. Ele teria sido torturado e morrido de maneira medonha bem diante da amante. Não por acaso, o quarto 1046 também se tornou um ponto de assombrações, com relatos recorrentes sobre ruídos,
passos e grito, mesmo quando o local deveria estar vazio. Funcionários do hotel descrevem encontros com a figura, que parece ter a capacidade de atravessar paredes e porta, e costuma ser visto nas imediações do 10º andar, de preferência no corredor que leva ao quarto 1046. Algumas pessoas dizem ter visto um homem de chapéu, vestindo roupas antigas e com a expressão desnorteado e assustado. Bom, galera, essa é a história do mistério do quarto 1046. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí qualquer coisa na falha da minha voz. E não esqueça de deixar o seu like e escreva aqui no comentário o que vocês acharam desse mistério. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.